Queridos, me perdoe, vamos ter um tempo de meditação na palavra. Queria convidar você a abrir sua Bíblia ainda no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Será uma mensagem muito breve, irmãos. 6 de Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 21. Essa passagem fala sobre Jesus quando ele anda sobre o mar. Vamos tirar algumas lições de Deus para a nossa vida por meio desses versículos. Espero que possa edificar a sua fé, abençoar a sua vida. E oro para que o Espírito Santo nos ilumine nessa noite, ou nesse momento em que você está ouvindo essa mensagem, para que Deus fale ao seu coração, para que a sua fé, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lutas que nós estamos passando, você pode estar enfrentando dificuldades diversas, que o Senhor, onde você está nesse momento, te abençoe e fortaleça a sua fé. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21, a Bíblia diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Essa passagem falou muito ao meu coração. Estou aqui para começar na igreja, não sei se começa domingo que vem ou no outro, uma série de mensagens que fala sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E são 7 milagres que anunciam, ou evidenciam o ministério público de Jesus, como se ele estivesse dizendo: ainda não é chegada a minha hora, mas ele prepara o povo, prepara aqueles que estão à sua volta por meio de sinais. E João seleciona 7 milagres, 7 prodígios de Jesus, e cada um desses milagres aponta para o ministério de Jesus terreno. Aponta para Jesus como Messias, como Salvador, como Filho de Deus, o Cristo. E nessas mensagens em que eu vou pregar sobre cada um desses milagres, essa semana, quando eu bati o olho nesses textos, especialmente nesse texto que eu li, eu tive a convicção de que Deus queria que eu falasse nesse domingo por meio dessa mensagem. Então, nos próximos domingos, vou pregar nos outros 6 milagres, mas nesse domingo eu queria falar sobre esse texto. Esse texto que mostra a necessidade de obediência a Jesus. Nesse texto que nos mostra que nós precisamos amadurecer nas tempestades, e nesse texto que nos mostra a necessidade de fé para vencer as tempestades pelas quais nós passamos. Esse texto falou no meu coração essas 3 coisas. Então, primeiro, a necessidade que nós temos de obedecer a Cristo. Diz o versículo 16 que no descambar do dia, ou no final do dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, eles passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e já se fazia escuro.
e Jesus ainda não viera a ter com ele, diz o versículo 16 e versículo 17. Esse texto, esse milagre, que é um dos poucos que são narrados pelos outros evangelistas, também é narrado por Mateus e por Marcos. Aqui nós vemos, pelo menos por meio do evangelista João, os discípulos deixando Jesus, indo em direção ao mar, pegando o barco e indo para Cafarnaum. Mas quando nós olhamos para o que Mateus e Marcos escrevem a respeito desse mesmo milagre, nós vemos, Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele. Essa palavra compeliu me chamou a atenção, porque essa palavra não está ali por acaso, e essa palavra não foi usada por ele por acaso. A palavra compelir tem um sentido de fazer alguém deslocar a força, se deslocar a força. Ela tem um sentido de empurrar, de impelir, como se Mateus está dizendo que Jesus não chamou seus discípulos e falou: olha, vocês vão lá para Cafarnaum enquanto eu vou ficar aqui sozinho. Ou também como se os discípulos tomassem a dianteira e dizendo: Jesus, olha, nós vamos te deixar aqui e vamos para Cafarnaum. Não, o sentido do texto é que eles não queriam ir. Traz esse significado para nós, essa expressão traz essa força de mostrar um Jesus meio que forçando a barra, insistindo, quase tendo que empurrar seus discípulos, dizendo: olha, vão, me obedeçam, vocês precisam me obedecer. Meio que os discípulos contrários à vontade de Jesus de que eles fossem. Essa passagem nos mostra isso. E há um pastor muito experiente. Essa semana ele fez aniversário de ministério pastoral e eu mandei uma mensagem parabenizando, reconhecendo, honrando a vida dele. E na mensagem ele respondeu: eu agradeço ao meu chefe tamanho privilégio de ser pastor. A palavra que ele usou, se referindo a Jesus como seu chefe, me chamou a atenção. Jesus como chefe. O apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas, ele dizia: Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Deus, escravo, literalmente escravo de Cristo. Esses discípulos que não querem atravessar o mar, não querem ir sozinhos para Cafarnaum, talvez porque o dia já estava findando, entendesse ser melhor aí no outro dia de manhã, talvez porque não queriam deixar Jesus sozinho. Mateus diz que Jesus disse para eles irem, Jesus subiu o monte para orar sozinho, talvez porque eles não queriam deixar, não sabemos a razão de fato do porquê eles não queriam, mas o que o texto mostra é que Jesus precisou empurrar aqueles discípulos a fim de que eles fossem por um caminho que fosse da vontade de Cristo para eles. E ser cristão, ter Cristo na nossa vida, não é só ter Cristo como nosso Salvador, como aquele que resolve os nossos problemas, os problemas dos nossos pecados, aquele sangue que derramou na cruz e que nos lava, nos limpa e nos reconcilia com Deus. Jesus tem o poder de resolver esse nosso problema com Deus, mas Ele também morreu por nós para ser o nosso Senhor, o nosso chefe. Ter Jesus como chefe é, em alguns momentos, eu te digo a você, ovelha querida aqui da Igreja Batista Monte Sinai, minha ovelha, ter Jesus como seu chefe, como seu Senhor, é em alguns momentos você ser empurrado por Ele, impelido por Ele para certos caminhos,
que nós não iríamos por nossa própria vontade ou nossa própria razão ou sabedoria. Ter Jesus como chefe, como Senhor, é viver de tal modo que a gente obedeça a Ele, busque ouvir a sua voz, ter tal intimidade com Ele por meio do Espírito Santo, que a Bíblia diz nos guia a toda a verdade, mas saber que ter Ele como nosso chefe, nosso Senhor, em alguns momentos Ele te guiar, te empurrando, te guiar, te forçando a ir por caminhos de tempestade, por caminhos de dificuldade, por caminhos que você não iria na sua própria sabedoria, na sua própria razão, na sua própria força, no seu próprio ânimo. Você não iria pela sua própria vontade. A vida cristã é, na verdade, irmãos, uma guerra. A guerra da vontade. Em todo tempo, a nossa vontade, ela entra em conflito com a vontade de Deus. É o que a Bíblia chama da luta da carne contra o espírito. Você, espiritualmente, deseja ser santo, deseja ser puro, deseja andar com Deus, deseja fazer a vontade de Deus, deseja fazer aquilo que agrada a Deus. Mas muitas vezes, não é verdade que a sua carne, a sua vontade carnal, não é aquela vontade do Espírito? Vai contra a vontade de Deus. Você espiritualmente deseja ler a Bíblia, mas carnalmente a gente consegue com muito mais facilidade dedicar o nosso tempo a tantas outras coisas, mesmo que espiritualmente a gente deseja ler a Bíblia. Você espiritualmente deseja orar, mas carnalmente, a sua carne não vai te ajudar a seguir esse caminho. A sua vontade humana, carnal, não é de orar. Sua vontade espiritual é de fazer tudo que agrada o Senhor, de ser santo, de ser puro. Com as suas palavras, com seus pensamentos e suas atitudes agradarem a Deus. Mas carnalmente, a sua vontade humana, dessa carne mortal, caída, pecaminosa, vai contra essa vontade espiritual. Essa passagem me mostra, falou meu coração, em primeiro lugar, que a vida cristã é uma vida de ter Jesus como chefe. Jesus é teu chefe, Ele é teu Senhor. Obedeça a Ele. Às vezes a sua vontade não vai se obedecer. Às vezes a sua sabedoria, a sua razão, seus próprios pensamentos vai ser de seguir por um caminho. Mas obedeça a Jesus, que é o dono da sua vida, o dono da sua história, é o seu Senhor. Você, quando entregou a sua vida a Ele, você o aceitou como seu Salvador, Salvador dos seus pecados, mas também como seu Senhor, como o seu dono, dono da sua história. No descambado dia, seus discípulos foram, Jesus impeliu eles, forçou, empurrou para que eles fossem, e eles foram. E diz a passagem, versículo 18, que o mar, quando Jesus ainda não viera ter com eles, o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. O mar começava a se agitar, as ondas, uma tempestade. Eles foram, obedeceram. No meio do mar, o mar começou a se agitar. Diz Mateus, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. A palavra estádio é uma palavra como que usada para medição mesmo, parâmetro de medição, em que um estádio apresentava em torno, segundo alguns estudiosos, de 185 metros. João diz que eles já estavam em torno de 25 a 30 estádios.
Se multiplicar, se eu não me engano, eu multipliquei por 25. 25 vezes 185 está dando em torno de 4.600 metros. Então, eles já tinham andado de barco em torno de 4 quilômetros. Veja, eles não queriam ir no início. Foram forçados a ir. Quando eles estão no meio do mar, o mar começa a se agitar, o barco começa a ser castigado pelas ondas. E a Bíblia diz, João diz que eles estavam indo rumo a Cafarnaum. Onde era Cafarnaum? O que representava Cafarnaum para Jesus e seus discípulos? A palavra Cafarnaum significa vila de compaixão. A cidade de Cafarnaum, ela tem muita conexão com o ministério de Jesus. Lá ele realizou muitos milagres. Lá em Cafarnaum ele chamou alguns de seus discípulos. Lá Jesus fez grandes discursos a respeito do seu ministério. Segundo Hernandes Dias Lopes, um teólogo do nosso tempo, ele diz que Cafarnaum era como o porto seguro de Jesus e seus discípulos. Era como se Jesus andasse por diversos lugares, mas ele sempre voltava para Cafarnaum, para sua casa. De maneira que Mateus, em capítulo 9, versículo 1, ele diz que Jesus voltou para a sua própria cidade. Ele está falando sobre Cafarnaum. Mateus chama Cafarnaum de a própria cidade de Jesus. Então, um lugar de segurança, um lugar de conforto. E olha que interessante, quando nós que somos cristãos e que queremos obedecer a Cristo, nós temos sempre uma preocupação de fazer a vontade de Deus. Há essa preocupação, né? Se o que eu estou fazendo agrada a Deus, se esse trabalho é da vontade de Deus, se construir essa casa é da vontade de Deus, se seguir por esse caminho, se ter esse relacionamento com essa pessoa, se ter esse projeto, se ter esse sonho é da vontade de Deus. Há essa preocupação no nosso coração, e quando a gente está em algum caminho, em uma caminhada, a gente caminha com essa dúvida: será que é da vontade de Deus que eu esteja fazendo isso? Mas, quando nós não queremos fazer algo e Deus nos guia a fazer, de maneira que claramente a gente entende que, olha, Deus está me guiando a tomar essa decisão. Você pode ter vivido uma experiência dessa, o Aris está aqui, o Paulinho talvez pode ter já vivido uma experiência dessa, de saber claramente: Deus está me guiando a tomar essa decisão, a seguir por esse caminho. Eu tenho plena convicção de que essa é a vontade de Deus. Mesmo que eu não queira, e especialmente quando você não quer seguir por um caminho, mas você compreende que aquilo é vontade de Deus para sua vida, isso nos dá uma certa segurança. Por quê? Eu não queria ir, mas foi Deus que me guiou aí. Então Deus vai me abençoar, Deus vai me guardar, Deus vai estar comigo, as coisas vão caminhar bem, tudo vai fluir. Eu fico imaginando os discípulos com esse pensamento. Eles não queriam ir sozinhos, mas obedeceram. E além do mais, estavam indo para Cafarnaum, a vila da segurança, o porto seguro deles e de Jesus. Então, de alguma maneira, eu fico imaginando a mente deles: tudo vai caminhar bem, as coisas vão caminhar, as coisas vão fluir, o negócio vai funcionar, os problemas não vão ter. Mas no meio do caminho, ainda assim, o mar se levanta contra o barco, de maneira que Mateus e Marcos diz que os ventos eram contrários. Como pode isso? Se foi Jesus que mandou, se é a vontade de Deus, como pode isso se nós estamos indo para essa vila Cafarnaum, o nosso porto seguro, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de segurança? Eu vejo com isso que Deus nos leva e nos permite passar por tempestades para que a gente amadureça com as tempestades que a gente passa. Um pastor falou comigo essa semana por meio de uma mensagem também. Deus nos deixa passar por certas situações a fim de que a gente crie um casco, uma casca
que nos deixa mais fortes, mais maduros, mais parecidos com Cristo, mais perto daquilo que Deus deseja de nós. Quantas experiências você já passou na vida que construíram essa casca em você? Né, Paulinho? O Alisson está aqui também. Quantas experiências nós passamos e que hoje nós olhamos para o passado e falamos: naquele período doeu, mas me abençoou. Naquele período eu temi, mas me fortaleceu. Jesus estava permitindo seus discípulos viver essa experiência, indo para o lugar de segurança, indo por um caminho que era o próprio Senhor que estava guiando eles. Mas ainda assim o mar se levantou e eles precisavam amadurecer nas tempestades que passavam. Nós, em primeiro lugar, precisamos aprender a obedecer a Jesus, a ter Ele como nosso chefe. Em segundo lugar, precisamos amadurecer nas nossas tempestades, a deixar com que essas cascas de Deus sejam criadas em nós. Que você seja mais parecido com o Senhor, para que seja mais perto do que Ele tem para você. E por último, é necessário que você tenha fé. Uma fé firme no seu Senhor, no seu Salvador, para que você possa vencer essas tempestades. Continuando a leitura da passagem, tendo, versículo 19, navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, eles ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Mateus, quando fala desse mesmo sinal, quando narra esse mesmo milagre de Jesus ter andado sobre o mar, os discípulos já estavam no meio do mar. Diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, veja, Jesus disse para os seus discípulos irem ao entardecer, já estava caindo a noite. Isso para lá nos tempos judaicos, segundo os horários deles, era em torno de 6 horas, 18 horas da noite. Jesus despede, eles mandam, eles empurram para que eles vão. E Jesus vai para o monte orar sozinho. E Jesus volta a ter um encontro com eles no meio da tempestade, na quarta vigília da noite. A quarta vigília era em torno de 3 horas da manhã até as 6. Não sabemos o horário exato. Mas veja, então no mínimo Jesus deixou eles desde as 18 horas até as 3 horas da manhã, caminhando, remando, seguindo por aquele caminho, sozinhos. Nessa quarta vigília, Jesus vem andando sobre o mar. No primeiro momento, diz Mateus que eles olham para Jesus e diz que é um fantasma, se assustam. Mas Jesus diz: olha, não temais. E Pedro, e é ao que Pedro vive, que eu queria chamar a sua atenção. Jesus chama Pedro para vir ao seu encontro, e Pedro vai andando sobre as águas também ao encontro de Jesus. Mas diz a Bíblia que Pedro, por um momento, ele olha para o vento que era muito forte, e quando ele olha para o vento, ele deixa de olhar para Cristo e ele começa a afundar, de maneira que Jesus precisa socorrer ele. É assim na nossa vida. A fé significa olhar para Cristo, porque nesses momentos em que nós estamos obedecendo a Cristo, estamos amadurecendo nas tempestades, é necessário que a gente tenha um olhar para o Cristo, para aquele que nos diz: olha, no que você está vivendo, não temais, sou eu. Poderíamos dizer que no último momento da noite, Jesus vem, e Jesus sempre vem. Vem ao encontro para socorrer, vem ao encontro para confortar, vem ao encontro para estender a mão.
Olhe para Cristo, continue olhando para Ele, ainda que essa madrugada sua esteja durando mais do que 5 horas, mais do que algumas semanas. Olhe para Cristo. Ainda que essa tempestade nos traga temor, traga aflição ao seu coração, todas as vezes que você olha para ela e você tem um olhar fixo nela, a sua fé esmurece. O medo, a ansiedade, o temor interior toma o nosso coração. O segredo é olhar para Cristo. Ele é o autor da nossa fé. Jesus disse: sou eu, não temais. É necessário, essa palavra que Deus falou no meu coração, que você tenha Jesus como seu chefe, Jesus como Senhor da sua vida, a fim de que deixe Ele guiar os seus passos, que você amadureça nas tempestades que tem vivido, que você tenha uma fé que direciona o seu olhar, a sua atenção para Cristo, aquele que tem o poder de acalmar a tempestade, aquele que tem o poder de mudar qualquer circunstância à sua volta. Jesus tem esse poder, mas Ele tem feito uma obra no seu coração. Por isso que Ele nos deixa passar por essas tempestades, e muitas vezes a gente pensa estar sozinho, como os discípulos pensaram. Mas o Senhor intercede por nós, e Ele vem ao nosso encontro. Queria te convidar a orar nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Talvez você esteja passando por dias difíceis na sua caminhada cristã. Talvez você esteja se vendo como Pedro, afundando nas suas dores, nos seus lamentos, nas suas dúvidas. Talvez você esteja se vendo como Pedro, vendo os ventos fortes baterem contra a sua vida. Mas eu quero te dizer que Cristo vai fazer o seu barco chegar ao seu destino. Esse Cristo tem o poder de acalmar a tempestade, mas esse Cristo tem trabalhado na sua vida e no seu coração. Senhor, nós te louvamos essa noite, nós bendizemos o seu nome, agradecemos a sua presença, agradecemos a paz que excede todo entendimento e que o Espírito Santo traz ao nosso coração, mesmo em momentos de tempestades. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos nesse momento que choram, pessoas que podem estar chorando por um luto, podem estar enfrentando dias difíceis na sua vida, na sua família, no seu casamento, na saúde dos seus filhos, no seu emprego. Gente que nesse momento, Senhor, pode estar vendo a sua fé afundando, a frieza tomando o seu coração, as tempestades fazendo com que ele olhe para os seus projetos, para aquilo que o Senhor tem o guiado, e ele pode não estar enxergando uma saída, uma solução. Que meu irmão, Senhor, aprenda e deixe-se ser moldado pelo Senhor nesse tempo. Deixe ser criado nele essa casca, esse casco que o Senhor está moldando na sua vida, trazendo ele maturidade, trazendo ele para mais perto de Deus, trazendo ele para mais perto da sua família, para mais perto da igreja. Trazendo ele para mais perto da sua vontade, Senhor. Preparando ele para dias que ele nem imagina.
como o Senhor estava fazendo com seus discípulos. Ajuda, Deus, meus irmãos a serem fiéis ao Senhor em tudo, a terem o Senhor como chefe, como Senhor da sua vida, e que eles tenham uma fé que faz com que o seu olhar esteja em Cristo. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite e por essa palavra. Em nome de Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe sua semana, meus irmãos.